Muitas pessoas preferem ser enganadas pela suavidade da mentira do que serem salvas pela dor da verdade. Ei, nem sempre aquelas pessoas que dizem o que você quer ouvir querem o seu bem. Também, nem sempre o que pode salvar a nossa vida é agradável aos nossos ouvidos. E hoje eu gostaria de falar sobre ir contra a onda. Está no primeiro livro de Reis, que foi escrito pelo profeta Jeremias, capítulo de número 22, é o último capítulo deste livro, que fala sobre a aliança de Josafá e Acabe. Josafá foi um rei de Judá e Acabe era rei de Israel, e eles tinham uma aliança, eles eram aliados. Então Josafá estava visitando Acabe e eles então decidiram ir atacar um lugar que estava na Síria, porém pertencia a Israel. Então tudo bem, vamos lá, eles fazem uma aliança. No versículo 5, Josafá diz: antes, porém, consulte ao Senhor. E essa é a parte aqui, uma das partes mais importantes deste texto. Antes de tomar qualquer decisão, antes de ir para qualquer batalha, consulte ao Senhor. E nós vemos hoje como isso está tão diferente, está tão desnorteado. Hoje em dia tem coach, tem psicólogo, tem tantas coisas, tem tantas pessoas hoje em dia dando instrução, dando conselho, que o último que nós buscamos é Deus. Antes de tomarmos qualquer decisão, a gente pergunta a melhor amiga, o melhor amigo, a fulana, a ciclana, mas a gente até esquece que existe Deus, a gente até esquece que existe a palavra de Deus. E aqui Acabe toma uma posição muito interessante. Antes de ir, consulte a Deus, veja se Deus concorda com a nossa ida. E olha o versículo 7. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo, porque Josafá pediu para Acabe consultar ao Senhor. Então Acabe trouxe 400 profetas, porém desses 400 nenhum era do Senhor. Eram 400 homens que falavam de pura inteligência humana, sabedoria humana. E Acabe falou: tá, tudo bem, eles falaram legal, mas cadê? Não tem ninguém que fale da parte de Deus? Por que essa demora toda para trazer alguém que fale de Deus, alguém que realmente que carregue a palavra de Deus? E a gente vai ver aqui o porquê desse motivo. Logo no versículo seguinte, versículo 8, o rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, o rei de Imla. Então a gente vê que tinha assim um homem de Deus, só que ele era rejeitado porque ele não falava o que agradava aos ouvidos do rei. E isso é interessante. Do que adianta você perguntar a opinião da pessoa se a opinião da pessoa não vai mudar a sua? Ou seja, do que adianta perguntar para Deus o que ele acha de eu tomar uma decisão se a resposta dele não vai fazer eu mudar a minha opinião? Então é importante, só pergunte a opinião de Deus se você estiver disposto a dizer amém à resposta dele, quer seja sim, quer seja não. Então Deus está dizendo o seguinte: você pergunta a minha opinião, mas a minha opinião não faz você mudar de decisão, então a minha opinião é só mais uma. Então é melhor que você nem pergunte, porque a vontade de Deus ela é soberana. Então se você quer saber a vontade de Deus, ele vai te dizer, e nem sempre Deus vai concordar com você. Porém Deus ele respeita, ele nos respeita, esse chamado livre-arbítrio. Deus ele nem sempre se agrada, mas ele respeita a nossa opinião, respeita as nossas vontades. Porém, a partir do momento que decidimos perguntar a opinião de Deus, ver qual é a vontade dele, é preciso obedecer. Então, eles trazem esse profeta do Senhor chamado Micaías. Então, estavam os 400 profetas já citados falando: você vai conseguir, vai dar tudo certo, vai, ela é sua, hoje é o dia, agora vai. Então eles dizem assim, chamaram esse homem de Deus e falaram assim: olha, tá todo mundo falando bem do rei, tá todo mundo encorajando ele, então faça isso também. Aí versículo 14, Micaías porém respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor me ordenar. Isso hoje em dia tem uma importância enorme, porque nós cristãos temos essa responsabilidade de ser profetas de Deus. Muitas das vezes agimos por conveniência, nós vemos o errado. Ah, mas é família, ah, mas é amigo, ah, mas é até namorado, namorada, marido, esposa, e a gente se cala, a gente concorda. A indecisão é uma decisão, ou seja, se você não apoia o certo, você está automaticamente apoiando o errado. Então, quando muitas das vezes a gente age por conveniência, a gente está vendo que aquilo é errado, está vendo que aquilo não está em conformidade com a palavra de Deus,
mas deixa, permite, concorda por conveniência, mas nós temos que agir como Micaías. Só vou falar, só vou fazer se estiver de acordo com a palavra de Deus. Então nós, nessa atual geração que nós estamos vivendo, precisamos ser esse Micaías para as pessoas, precisamos trazer a mensagem de Deus. E hoje em dia isso está se tornando muito impopular, né? Quem é que quer ouvir que o aborto é errado? Quem é que quer ouvir que o sexo é durante o casamento, não antes? Quem é que quer ouvir que não deve se divorciar? Quem é que quer ouvir que não deve consumir drogas, álcool, as bebidas? Quem é que quer ouvir tantas coisas que o mundo faz, que os jovens estão fazendo, e vai se calar? Então nós vamos rapidamente para o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 60 ao 69. Então Jesus, ele estava ensinando, estava falando para seus discípulos, ensinando sobre ele. Ele disse que era o pão da vida, ele disse que ele é aquele que dá a vida eterna. Então, versículo 60. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Então, nós vemos sim que a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, ela é dura, é indigesto, porque Jesus fala de castigo, Jesus fala de pecado, Jesus fala de condenação, Jesus fala de morte. Ele foi um dos que mais falou disso tudo. Então, assim, indigesto é aquele negócio. Você está vendo que na Bíblia Deus fez macho e fêmea. Você sabe disso, está fazendo algo contrário a isso, é lago de fogo. A Bíblia está dizendo não ao adultério, está adulterando lago de fogo. Então é indigesto. Muitas pessoas abandonaram a Jesus porque não eram capazes, só queriam os milagres, queriam as bênçãos de Deus, mas na hora de obedecer, aí ficou difícil. Então Jesus, ele vira para seus discípulos, eram 70, só ficou os 12. E ele pergunta: vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão me deixar? Versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, essa é a decisão que nós precisamos tomar. Para onde nós vamos? Qual é o outro caminho que há para a salvação? Que outro Deus há senão o Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. É indigesto sim, dói muitas das vezes sim, a gente está fazendo algo, mas tem que parar de fazer porque vai contra a palavra de Deus, mas a nossa carne exige. Mas para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O Senhor é o Santo de Deus. Então, que isso venha nortear nossos pensamentos. Venhamos consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão e mudar a nossa decisão se for contrária à palavra de Deus. É importante estar buscando, é importante meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus contém aquilo que é a vontade de Deus para nós. E se estivermos agindo contra a vontade de Deus, é melhor pararmos enquanto é tempo. É indigesto muitas das vezes, dói, principalmente quando é aquilo que a gente gosta de fazer, principalmente quando as pessoas nos influenciam a fazer. Porém, somente Jesus tem palavras de vida eterna. E aqueles que obedecerem e permanecerem fiéis até o fim, estes serão salvos. Então, é importante tomar essa decisão de obedecer a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nem sempre aquilo que nos salva é agradável aos nossos ouvidos. É indigesto, sim, machuca, muitas das vezes machuca. Você vai perder amigos, você vai perder namorada, você pode até perder emprego, as pessoas podem falar mal de você. Vai haver divisão na sua família, mas somente Jesus tem palavras de vida eterna.